Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a esse que é o nosso e também vosso Camacel. Aqui o espaço no nosso canal em que nós tratamos de vários temas sobre o fantástico, impressionante, cada vez mais entusiasmante mundo da resolução extrajudicial de conflitos, nas suas diferentes nuances. Mediação, conciliação, arbitragem, dispute board, as práticas colaborativas, a resolução de conflitos online, etc. Todas as formas, absolutamente todas as formas de resolução de conflitos, incluindo, como não podia deixar de ser, a negociação, a velha e boa negociação. Para hoje nós trazemos aqui no nosso Camacel umas notas, vamos assim dizer, breves notas, sobre aquela que foi a atividade realizada pelo Tribunal Supremo recentemente, em que debateu-se vários temas. Aliás, conferência, congresso, marcado por brilhantes apresentações, brilhantes comunicações, eh, duas delas, três, uma delas do venerando conselheiro Norberto Cabeça, uma pessoa por quem tenho muita estima e respeito também, profissional, fundamentalmente, claro, por ser mais velho, culturalmente temos sempre aquela douta velha. Igualmente, o professor Rui Ferreira, que já foi presidente do Tribunal Supremo e também do Tribunal Constitucional, ele, meu professor de Direito Constitucional, e a outra comunicação que também gostei bastante, aliás, gostei de todas, mas particularizo estas por motivos vários, é a do Dr. Oswaldo Locuto, juiz desembargador do Tribunal da Relação de Benguela, e meu amigo, meu colega de carteira, Oswaldo Locuto. Aliás, sempre ao seu jeito, soube muito bem apresentar a sua comunicação crítica e com bastante sugestões de soluções para os problemas que ele próprio também soube identificar. Bem, mas dir-me-ão, mas Sérgio, o que é que isso tem a ver com a resolução extrajudicial de conflitos? Primeiro tem tudo a ver, porque a resolução extrajudicial de conflitos não é possível fazer-se, não é possível manter-se, não é possível sustentar-se sem que de facto comunique com a resolução judicial de conflitos, por uma série de razões, né? Elas, no início, ao meio e no fim, podem de facto comunicar entre si. Por um lado, por isto. Por outro lado, porque a resolução extrajudicial, mediação, conciliação e arbitragem, e a velha discussão sobre qual nasceu primeiro, qual surgiu primeiro, se o Estado, se o poder judicial ou se o poder do Estado de resolver conflitos, ou se um poder natural das pessoas poderem resolver os seus próprios conflitos. E para aí depois decairmos ou cairmos na questão de saber se em arbitragem, mediação e conciliação, o que nós temos de previsão constitucional e legal é uma devolução de poderes ou uma delegação de poderes. Pronto, mas isso é pano para outra manga, manga essa que tem resposta aqui no nosso Camacel. Basta procurar e hão de encontrar vídeos vários sobre esses temas, sobre este em particular, que também acabo de me referir. Então, partilhem, assistam os vídeos e comentem e coloquem questões, sugerindo também temas para nós aqui tratarmos no nosso Camacel. E vamos explorar aquilo que nós ouvimos das várias comunicações, em particular duas comunicações que trataram fundamentalmente de temas sobre a arbitragem, mas nós vamos aqui generalizar, sem particularizar necessariamente uma ou outra das comunicações que foram apresentadas nestes, que foram, salvo a memória, 3 dias de intensos, vivos, fervorosos e muito frutíferos debates realizados nessa atividade organizada pelo o Tribunal Supremo. Bem, sobre a arbitragem, sobre a resolução e gestão de conflitos, discutiu-se vários temas, apontou-se vários caminhos e tocou-se em algumas temáticas que nós aqui também queríamos, e vamos fazer esse exercício de forma muito breve, pontuar, como diriam os nossos colegas no Brasil,
alguma coisa aditando às comunicações já apresentadas e apresentando aqui também a nossa opinião sobre essas temáticas. Uma delas tem a ver com o interesse público. Levantou-se a questão no debate e nas comunicações sobre o interesse público e a arbitragem, qual a comunicação que elas têm, como é que eles conversam. Claramente estaríamos a falar aqui da arbitragem com a administração pública. E nós aqui nunca nos cingimos apenas a essa visão da arbitragem e da administração pública na arbitragem, mas temos uma visão tridimensional da administração pública e a resolução e extração de conflitos. Aqui não me cingindo apenas à arbitragem. Nós teremos a resolução de conflitos com a administração pública, na administração pública e entre a administração pública. Temos que olhar exatamente nessa perspectiva para percebermos bem o que é e quando é que ela quando é que ela e como é que ela deve ser avaliada, como é que a arbitragem ou a resolução de conflitos e a administração pública devem ser equacionadas num plano anterior, na elaboração de leis e de políticas administrativas, mas também num plano prático, já em sede de resolução de conflitos, já em sede de contratação, para que de facto possamos perceber e não nos espantarmos e nem expurgarmos matérias que são arbitráveis e que devem ser arbitráveis, porque desconhecemos ou não temos uma visão 360 sobre o que são os métodos de resolução e extração de conflitos e a administração pública. O interesse público, obviamente, é aquilo que persegue a administração pública, mas o interesse público por si só não é arbitrável, obviamente, não é? Serão arbitráveis as matérias sob discussão, ou que leva à discussão a administração pública, em sede de contratos, de atos ou outras quaisquer, em que esteja subjacente também o interesse público como pano de fundo para a realização desta atividade administrativa, ou esses contratos administrativos, se for o caso, ou a prática de um determinado ato administrativo. O interesse público em si só não é arbitrável, não se discute, não há arbitrabilidade objetiva sob o interesse público. Pelo menos eu entendo assim. Pelo que, de facto, ele é relevante, sim, é relevante para aquele que vai atender à arbitrabilidade do conflito enquanto ente público, levar a questão para a arbitragem, nas nuances que aqui apresentamos, quando elaborar uma lei, quando criar, gizar políticas de justiça e outras administrativas, e também no momento da realização da resolução de conflitos. Porquê? Porque os árbitros têm, esses em particular, os árbitros e as partes na mediação ou na conciliação, terão em consideração nas suas posições ou nos seus interesses aquilo que os leva exatamente a essas formas de solução de conflitos. O Estado, a administração pública, terá como base, terá como incidência, numa determinada questão arbitrável, também a finalidade que tem, se calhar a finalidade última que tem, que é de persecução do interesse público, ou de alcance da realização de determinado ato, ou determinado facto, ou a produção de determinado efeito, considerando o interesse público por trás do mesmo. Não é? Entendo que, de facto, deve ser esse o mote. Eh, o que não significa necessariamente que os árbitros tenham de estar imbuídos de um ânimo de vantagem para a administração pública, porque existe subjacente um interesse público que é o interesse de todos. Não, não é bem assim, não é bem assim, porque a administração pública, enquanto parte, tem o seu interesse e poderá perfeitamente se dar o caso de a contraparte na arbitragem ter um interesse totalmente distinto e não relevar em primeira instância o interesse público. Tem um interesse egoístico,
não é? Aliás, olhe, por exemplo, para uma situação em que a parte na arbitragem está numa relação com o Estado de uma parceria público-privada, ou é uma arbitragem de investimento, que até se trata de um investidor estrangeiro que vem para Angola, acede ao convite para ao investimento e vem apenas com a intenção de ver satisfeitos os seus interesses. É claro, respeitando a ordem pública e a angolana, como não podia deixar de ser, e até a ordem pública internacional em alguns casos, mas isso não obriga-o a estar alinhado com aquilo que é o interesse público do Estado angolano, não obriga aos árbitros a olharem exatamente na mesma perspectiva também, eventualmente, isso com uma grande margem de cometerem erros, os juízes que, em sede de recurso da sentença arbitral ou anulação da sentença arbitral, despirem-se de outros interesses e focarem-se apenas na satisfação da posição da administração pública. Aí não estarão a fazer certamente justiça, sem prejuízo que, em sede de um determinado caso concreto, de facto, tenha de ser esta a posição a ser atendida em razão do direito discutido, em razão dos factos e das circunstâncias que forem apresentadas. Mas isso é um pano para uma outra manga. Aliás, dizer o contrário, estaríamos a dizer que nós ficcionamos aqui uma arbitragem com a administração pública, na medida em que se deve sempre dar primazia ao interesse público. Não é assim que se devem ver as coisas. Falou-se também de uma disponibilidade eh, por imperatividade, acho que foi isso mais ou menos, ou seja, em que a disponibilidade do direito para efeitos da realização da arbitragem com a administração pública seriam determinadas por lei, limitadas por lei às matérias em que, de facto, a administração pública pode intervir ou pode submeter à arbitragem. De facto, tem esta particularidade a arbitragem com a administração pública. Primeiro, no âmbito da arbitrabilidade objetiva, se couberem as matérias de forma genérica para a arbitragem, seja qual for o critério que for aqui usado, da disponibilidade, da patrimonialidade ou um critério misto, poderão sim ser discutidas em sede de arbitragem matérias em que a administração pública seja parte. Mas ao critério da arbitrabilidade ou na arbitrabilidade objetiva, é exatamente isso que se diz. Se não for afastada a arbitrabilidade daquelas matérias, embora se tratem de direitos patrimoniais, embora se tratem de direitos disponíveis, se não forem afastadas por uma norma legal que assim as coloca. Então, não há nada de novo e de estranho nisso. De facto, a arbitrabilidade objetiva tem algumas limitações e estas são uma delas. A participação da administração pública na arbitragem, entendemos nós que já foi mais uma questão de opção do Estado em fazer ou não fazer. Hoje, com o dinamismo que temos na realidade jurídica e comercial interna e internacional, os Estados acabam por estar numa situação em que não têm escolha. Tu não vais conseguir, ou o determinado Estado não vai conseguir captar investimento estrangeiro se não deixarem aberta uma janela para que os conflitos futuros decorrentes da execução de um contrato ou dessa relação possam ser discutidos num fórum que seja neutro, num fórum que seja vantajoso para ambas as partes. Muitas vezes até sem grandes vantagens para o Estado, mas que sendo uma condição que no âmbito do doing business, por ser um dos elementos de indicador da atratividade do Estado para o investimento, se colocar na condição de ter que aceitar esta, 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 esta submissão da arbitragem dos conflitos decorrentes da execução do contrato para a arbitragem. Estou aqui a lembrar-me agora do que ocorreu em Cabo Verde, se a memória não me atraiçoa,
que a empresa contratada para os serviços de transporte marítimo de passageiros teve um conflito, ou tem um conflito, que foi submetido à arbitragem com a administração pública, com o Estado, no caso, e que perdeu, o Estado perdeu a arbitragem, e que no Parlamento várias vozes se levantaram, inclusive para chamar os técnicos que trabalharam nesses processos e optaram por uma cláusula arbitral na resolução dos conflitos decorrentes da execução desse contrato como antipatriotas, como que se tivessem vendido o país. De facto, se olharmos de forma desapaixonada, perceberemos que o que esteve no mote para essa situação deviam ser outras razões e não a falta de patriotismo das pessoas. Aliás, a ordem jurídica cabo-verdiana tem, tal como a angolana, uma lei de arbitragem voluntária, e que abre portas, permite sim que a administração pública possa resolver os seus conflitos também por esta via. E, convenhamos, não fossem a existência dos BITs, né, os acordos bilaterais de proteção de investimentos, dos canais diplomáticos para a proteção de investimentos, não fosse a criação de convenções internacionais como a de Washington e como a de Nova York, de facto, outra forma não restaria senão por via dos contratos, as partes poderem impor-se a realização dos seus investimentos em determinados estados à condição de facto, ser tratados em sede de arbitragem ou outra via que se sentissem mais à vontade. Aliás, estou aqui lembrado, mais uma vez, de várias manobras que alguns estados têm em sua mão, dentre elas a possibilidade de alterarem o quadro jurídico normativo quando se tratam de empresas estratégicas que estejam, por exemplo, numa situação de conflito com A ou com B, tudo para evitar que sejam colocados os temas, ou sejam resolvidos os temas por via da arbitragem. A questão da soberania dos próprios Estados, que se pode sobrepor ao interesse desse ou daquele particular, nacional ou estrangeiro, que com o Estado receptor do investimento tem a relação material em termos de negócios a ser resolvida, ou o conflito a ser resolvido por via da arbitragem. Então, entendo que, de facto, a participação do Estado na arbitragem hoje não é algo que se disputa nos mesmos termos que se podiam discutir há alguns anos, 30, 20 anos atrás. Não. Aliás, mesmo para nós, em Angola, nós temos a arbitragem na administração pública, ou melhor, com a administração pública, bastante antiga. Olhemos para os contratos petrolíferos e veremos que há muitos anos, arrisco-me a dizer até nos primórdios da independência, já tínhamos cláusulas arbitrais que impunham ao Estado angolano, de facto, a resolução dos conflitos por via da arbitragem. Hoje, com o desenvolver da tecnologia, e com o efeito também o aumento de uma série de riscos políticos, econômicos, nacionais e internacionais, que possam fazer com que acredite-se ou se desacredite na justiça de determinados Estados, no funcionamento dos seus tribunais e dos órgãos judiciais, ou ainda até das políticas desses mesmos Estados, a questão das alternâncias, a questão dos golpes de Estado e outros, de facto, são motes mais do que suficientes para que, na relação entre o Estado e os particulares, sejam eles investidores ou não, se tenha aqui algum cuidado e se exija do Estado uma postura distinta, despindo-se do seu poder de império, fundamentalmente, e aceitando fazer o jogo conforme as regras mais ajustadas àquilo que são os interesses também dos particulares e dentre eles, inclusive, há situações de contratualização da lei em que o Estado se obriga a não fazer determinadas alterações ou se obriga, apesar das alterações legislativas e devido a situações de ordem pública interna que possam ser colocadas, manter para aquele contrato em particular ou para aquela situação em particular a lei que foi identificada e o quadro jurídico que existia na altura quando se entabulou conversações e se realizaram estas comunicações, essa relação, se consumou a relação com a administração pública. Então, isto é
absolutamente possível e que, de facto, não é de estranhar, não é? A participação do Estado na arbitragem hoje é uma situação que deve ter leituras muito mais tranquilas, não obstante, de facto, a situação do interesse público e outras que são absolutamente relevantes e que devem ter a sua atenção. Eh, eh, Sejam para atos ou para contratos, como já dissemos também, o problema do interesse público se levanta, mas que de facto não pode ser algo muito limitativo da à intervenção do Estado na resolução estatal de conflito, seja ela mediação, conciliação ou arbitragem. A voluntariedade é um dos outros temas que também, nestas matérias, muito se discute. Voluntariedade da parte do Estado, voluntariedade da parte dos particulares. Da parte do Estado, como é que a vontade do Estado se vai manifestar? Lembro-me de discussões que se levantam em sede de arbitragem com a administração pública relativamente primeiro, a opção pela via da arbitragem. Nós aqui, a lei dos contratos públicos, o Código de Processo Contencioso administrativo, pronto, demonstram exatamente qual é a posição do nosso Estado. Ele é amigo da arbitragem, aceita a arbitragem e incentiva, inclusive, a arbitragem, até com resoluções do Conselho de Ministros, incentivando o engajamento da própria administração pública. Há quem entenda, inclusive, que essa resolução do Conselho de Ministros, que é de 2006, se a memória não me atraiçoa, acaba sendo uma espécie de carta aberta para a arbitragem, de disponibilidade do Estado para a arbitragem. Se não considerarmos como sendo um ok para a arbitragem com a administração pública, pelo menos consideremos como sendo uma manifestação da vontade e do interesse do Estado em trabalhar também na administração pública. E trabalhar também na arbitragem, e nisto são provas os mais de 70, 60 e poucos diplomas legais que nós temos catalogados, inclusive, e vamos brevemente publicar em livro um compêndio, uma coletânea de legislação sobre a resolução estatal de conflitos e poderemos ter prova inequívoca disto, que a ordem jurídica angolana é impregnada por uma série de diplomas infraconstitucionais que não deixam dúvidas sobre a vontade da nossa administração pública, o interesse da nossa administração pública em intervir na arbitragem. Aliás, tem sido por nós também aqui comunicado que é tão grande o interesse e vontade da administração pública que ela própria criou um centro público de resolução de conflitos. Não são todos os Estados que têm, e isso é um grande indicador, de facto, da intenção e da vontade do Estado neste sentido. A nível da discussão dos diferentes temas, se coloca também aqui, e nas diferentes comunicações, se colocou a questão da influência negativa do mediador. Ou seja, até que ponto o mediador não pode ser influenciado por A ou por B e fazer gorar a realização daquela que é a intenção das próprias partes ou a intenção do próprio Estado submetido nessa mediação como uma forma de resolução de conflitos. Bem, esse risco de um mediador não ser um profissional abalizado, um profissional credenciado, um profissional com gabaritos para tratar desta mediação com a administração pública ou determinada mediação com a administração pública, existe, é um risco que é facto, ele existe, tal como existe o funcionário da administração pública que não é competente e nem está capacitado para praticar os atos para os quais ele foi empossado ou nomeado para determinada função, tal como existe a possibilidade do juiz não conhecer devidamente das matérias que, por via do sorteio, a ele calhou e é ele, por conta de ser o juiz natural, que terá de as resolver, que terá de dar a sentença, ou o procurador, que não domina muito bem determinado métier e, por força da colocação dele nesta ou naquela área, calhou-lhe aquele processo e tem sobre ele que trabalhar. Ou seja, isso é uma situação absolutamente
é natural de existir. Deve ser evitada, sim, deve ser evitada, como, no caso da mediação, por via da escolha de vida dos mediadores, da capacitação de vida dos mediadores, do escrutínio adequado dos mediadores, da criação, inclusive, de estruturas e de mecanismos já previstos na Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação, que é a nossa lei-mãe na mediação, que são o Cadastro Nacional de Mediadores, a certificação de mediadores, para que de facto se possa saber se estamos ou não diante de profissionais da mediação que possam de facto fazer o seu trabalho com isenção, independência e imparcialidade. Porque de facto a influência negativa poderá se colocar nestes dois meandros, nesses três meandros, na isenção, na independência, na imparcialidade, na medida em que o mediador não tem de apresentar propostas de solução, salvo se, de outra forma, as partes assim entenderem e se for esta também a posição do legislador, mas, em princípio, do ponto de vista clássico, o mediador não apresenta propostas de solução e se não apresentar propostas de solução, manter-se isento, independente, sem eh, eh, sem olhar para uma ou para outra parte, até nas situações em que há o interesse público, porque ele não deve inclinar-se para um ou para o outro lado, deve manter-se isento. Claro que as mediações, ou claro que a mediação é uma ferramenta fantástica e que os Estados, a administração pública, no caso, deve perfeita e absolutamente aproveitar. Mas ainda porque o mediador não decide, quem decide são as partes, quem criam a solução são as partes, da mesma forma que estariam sujeitos a uma decisão imperativa imposta por um juiz ou por um árbitro, podem perfeitamente as partes construírem elas próprias uma solução, sendo que estariam sempre a olhar cada uma delas nas suas posições para aquilo que são os interesses que devem perseguir, não é? Não se vai consensualizar para uma situação em que, do ponto de vista administrativo, não pode a administração pública, de facto, tomar esta ou aquela posição. Tem limitações a administração pública em tomar esta ou aquela posição, não é? A administração pública vai, de facto, posicionar-se do modo que entender que melhor atende aos seus interesses. E é absolutamente normal. Aliás, normal também é não haver acordos em sede de mediação e que isto não estranha nada. Pelo que não é por esta razão, seja pelo facto de poderem existir mediadores que influenciem negativamente a realização do procedimento da mediação com a administração pública, que não se vá fazer mediações tendo como parte a administração pública. Até porque nos dois polos da mediação podem estar entes públicos. Pode ser a administração pública a nível da autarquia, com uma empresa pública, podem ser dois institutos públicos, podem ser dois órgãos da administração pública a discutirem determinada matéria e, de facto, vê-se facilmente que a mediação seria, na verdade, uma boa ferramenta para a resolução rápida destes conflitos. Estou lembrado recentemente, não tão recente assim, de uma situação que pronto, não levou rios de tinta, porque não se escreveu tanto sobre ela, mas houve várias reportagens radiofónicas sobre elas, que é um conflito que se colocava entre a administração de Cacoaco e a administração, salvo seja, do Sambizanga, que se colocava em saber se o mercado do Kikolo estaria em quais das circunscrições administrativas. Eh, e que, de facto, é uma questão que veio a ser respondida, veio a ser resolvida, e que, se tivéssemos uma mediação, se podia discutir e apresentar e permitir que cada uma das partes apresentasse as suas teses, as suas posições e, de facto, dirimir um conflito que expôs negativamente, aí está o conflito e não o mediador, a exposição desse conflito, expôs, de facto, essas duas administrações de modos que ficou a ideia de que havia, por conta desse conflito positivo, cada uma chamava para si aquela circunscrição, havia alguma coisa que não estava devidamente esclarecida, ou as normas
que determinam a delimitação não estavam devidamente esclarecidas, não estavam devidamente feitas, ou alguma orientação foi dada do modo indevido. Anyway, alguma coisa propiciou que esse conflito existisse e alguma coisa permitiu que viesse a público essa situação, que podia ser muito bem gerida em sede de uma mediação entre esses dois órgãos da administração pública, sem prejuízo de, com os comandos administrativos próprios, o órgão competente da administração pública depois surgir e resolver a questão em definitivo, do modo que se entender mais consentâneo. Mas nós não estamos a falar aqui, atenção, de um litígio, estamos a falar de um conflito. E são coisas absolutamente diferentes. E havendo esse conflito, podem perfeitamente esses dois órgãos da administração local do Estado sentarem e discutirem e ver a melhor forma de dirimir o tal conflito, não permitindo exatamente que cheguem a uma dimensão muito mais desagradável, se quisermos, a nível de exposição. Pelo que, volto a dizer que a mediação, de facto, é importante. A mediação, aliás, não se coloca essa dúvida, nem no Congresso se colocou, em nenhuma das comunicações, mas aqui enfatizar, de facto, que a influência negativa do mediador acaba sendo, na verdade, um falso problema, na medida em que ele só existirá se não houver um bom escrutínio dos mediadores, uma boa preparação dos mediadores e instrumentos administrativos adequados para permitir, de facto, que a mediação de conflitos, a nível do seu procedimento, a nível do seu acompanhamento pelos órgãos de tutela, na medida e nos limites em que esse acompanhamento é possível fazer, esteja, de facto, a decorrer da melhor maneira. Então, entendemos que, de facto, o mediador em si é um problema que não enquina e não deve ser valorado ao ponto de limitar ou até delimitar a intervenção da administração pública nas mediações, na medida em que é um fator negativo e subjetivo que pode ser afastado ou até pode ser evitado, uma vez diagnosticada a sua existência. Aliás, a mediação permite que as partes querendo possam constituir mandatários, a administração pública pela Procuradoria e os particulares com advogados, e que vão, de facto, fazer esse acompanhamento e perceber se o mediador está dentro dos marcos ou não, e no devido momento a levantarem as suas objeções ou até desistirem da mediação, porque ninguém é obrigado a permanecer na mediação. Pelo que entendo que, de facto, o mediador pode pretender influenciar negativamente, mas as suas pretensões podem ser perfeitamente goradas pelas partes se estiverem devidamente preparadas para a mediação. Não é? Então, esta é uma componente que também, de facto, é importante. As partes têm de estar preparadas para a mediação, saber o que é a mediação para poderem defender os seus direitos, né? Seja ela a administração pública ou seja ela os particulares na mediação. Outro tópico que também aqui nós trazemos é relativamente às soluções eh, integralmente satisfatórias e à obrigação de conciliação. Ou seja, nós não temos e nós não procuramos, aliás, não é o fito da mediação ou da conciliação encontrar soluções de ganha-ganha, não é? A mediação não tem de ser necessariamente ganha-ganha, ou a negociação não tem de ser necessariamente ganha-ganha. E nem deve ser essa a finalidade última da mediação. Pode perfeitamente, em sede de um procedimento de mediação, nem sequer se chegar a acordo. Isso não quer dizer que ela não tenha ou não possa ser positiva, ainda que sem um acordo. Aliás, colocam-se aqui diferentes situações a nível do conflito, da teoria do conflito, que permitem-nos, de facto, perceber que a realização de uma mediação nunca é uma perda de tempo. Nunca é uma perca de tempo, na medida em que as partes podem perfeitamente, no limite, conhecerem melhor daquilo que é o conflito que as traz, conhecerem melhor das posições que cada uma tem, ou até dos fundamentos para as posições que cada uma traz, e assim facilitar e muito, querem ser da própria mediação ou de uma outra forma de resolução de conflitos combinada com a mediação, seja a arbitragem, seja
a via judicial, conseguirem chegar a uma boa solução, seja ela heterocompositiva ou até autocompositiva, se assim as partes entenderem desenvolver nesse sentido. Por quê? Porque podem sempre voltar para a mesa de negociações, podem sempre voltar para a mediação, podem sempre transigir sempre que se julgar necessário, mesmo quando se trata da administração pública, claro, com os limites aí estabelecidos ou estabelecidos na lei. Eh, há aqui também a questão que se coloca sobre o risco da perda do controlo do processo. Em, Isto em sede de arbitragem, isso em sede de mediação, isso em sede de conciliação, eu poderia até arriscar dizendo que não existe. O risco de controle do processo não existe. Ou, se existe, existe muito menos do que aquilo que encontramos na via judicial. Eh, Há vicissitudes próprias do processo, algumas bem anómalas, que nós encontramos na resolução pela via judicial. Processos que não andam, prazos que não são cumpridos, documentos que são extraviados, soluções ou decisões que muitas vezes vêm inquinadas porque a independência do juiz obriga-o ou leva-o a tomar determinadas medidas, a alteração do quadro legislativo que delimita ou permite depois alguma premiabilidade de atos da administração pública contrários àquilo que são os interesses das partes, a possibilidade do recurso que permite que numa arbitragem ou depois de uma arbitragem se vá alterar a sentença para estabelecer aquilo que totalmente contrário ao que se entendia, o que se poderia entender num determinado caso concreto como sendo a solução mais adequada ou mais justa. Anyway, uma série de riscos que se colocam concretos sobre a perda do controle do processo na via judicial e que não existem ou são muito bem mitigados na arbitragem, na mediação, na conciliação. Então, este é um risco que nos parece que, existindo efetivamente, não seria um problema de tirar o sono na arbitragem, como é um efetivo problema de tirar o sono, até de matar pessoas, aqui com algum exagero, na via judicial. Então, é um risco, é um problema, de facto, que na arbitragem não se coloca da mesma maneira. É, é, bom, sob pressões aos mediadores e às partes, também volto a dizer aquilo que já mencionamos lá atrás, sendo certo também que a arbitragem, a mediação e a conciliação têm de deixar de ser vistas como vias alternativas de resolução de conflitos. Não, temos dito e várias vezes, não são métodos alternativos de resolução de conflitos, são sim métodos adequados de resolução de conflitos. São métodos extrajudiciais, pelo menos na sua gênese de resolução de conflitos. Por que é que falamos da gênese? Porque hoje eles acabam estando ou sendo aplicados de modo combinados com outras formas de resolução de conflitos, dentre eles a via judicial. Não é? Olhem para a Lei de Mediação, Conflitos e Conciliação e hão de perceber isso facilmente com a mediação judicial. Olhem para o conceito de sistema multiporta estudado e apresentado pela Escola de Harvard e perceberão efetivamente do que estou a dizer. Não é? Os métodos não são alternativos. A alternativa é avaliada consoante aquilo que são as partes, conforme aquilo que são as partes, seus interesses, o objeto do conflito e a pretensão e o tipo de solução que as partes procuram. Isto poderá ditar, essas circunstâncias poderão ditar quais dos diferentes métodos de resolução de conflitos poderá sim ser considerado um método alternativo. E nessa perspectiva, até a via judicial é um método alternativo de resolução de litígios e não um método principal. Se quisermos, olhem para a questão da gênese, lá está o velho tema da galinha e o ovo, é aqui o velho tema de saber se é uma devolução ou se é uma a delegação de poderes e que facilmente se responde se olharmos para os dois quesitos, a criação do Estado, que é absolutamente novo, e também a criação
do poder judicial, que também é bastante novo, ou seja, o conflito é inato no homem e ele já vem a ser resolvido há vários anos, há vários séculos, por outros mecanismos que não o poder do Estado e que não a via judicial como estruturada a nível do aparelho administrativo, pelo que, de facto, considerar mediação, conciliação, arbitragem, dispute board e outras práticas como sendo formas alternativas de resolução de conflitos, no sentido de vê-las como secundárias, como, 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 como menos importantes, num sentido depreciativo, de facto é uma forma errada de olhar para os métodos de resolução de conflitos e que pode, de facto, dificultar o entendimento de muitos a especialistas ou entendedores ou atores nessas matérias sobre aquilo que são efetivamente essas formas de resolução de conflitos, que nós consideramos, nós e grande parte dos especialistas sobre essa matéria, adequados exatamente porque olhamos para essa perspectiva deles poderem ser aplicados de vários modos, consoante a circunstância em que se apresentar. Um, Outro tópico que temos aqui tem que ver com o facto de se defender também, ou se ter defendido na, na conferência, a tese de que, nos termos do Código de Processo Contencioso Administrativo, mais concretamente o artigo 185, a arbitragem como via de solução de conflitos não ser a via principal, ser uma via alternativa, ou seja, ser uma exceção, porque a regra é a resolução pela via judicial. Percebo que, de facto, o Estado tem um instrumento primário, um instrumento que ele entenda mais adequado por ter um maior controlo sobre ele, ou seja, são aplicadas as suas leis, são resolvidos nos seus tribunais e por decisores que são os seus funcionários, em que se sinta, de facto, muito mais à vontade trabalhando na via judicial. Eu percebo perfeitamente isso, eu não estou contra isso. Mas daí a admitir que a via judicial seja a via principal, de facto, nos leva para o que discutimos anteriormente. Olhando em concreto para o Código de Processo Contencioso Administrativo e entender o 185 como sendo uma exceção, eu acho que não é um enquadramento certo a fazer desse artigo, ou a interpretação a fazer desse artigo. Não é isso que ele diz. O que ele diz, e é o normal existir arbitragem, nem tudo é arbitrável, a arbitragem não é panaceia, nem tudo é para a arbitragem, então há uma delimitação das matérias a serem tratadas em sede de arbitragem, a tal chamada arbitrabilidade do objetivo, pelo que é normal que, de facto, alguns temas sejam expurgados, sejam afastados da arbitragem. Isso não faz com que a arbitragem seja secundária. Se faz apenas com que se respeite e se defina critérios de utilização dos métodos de resolução de conflitos. Da mesma forma que nós, por um determinado problema de saúde, atendemos ou nos deslocamos para o consultório de um determinado médico pela especialidade dele ou pela especialidade daquele consultório, isso não faz com que os outros médicos não sejam médicos competentes. A verdade é que, pela natureza da questão que eu tenho que tratar, é com aquele médico que eu devo tratar. Acontece a mesma coisa com a arbitrabilidade do objetivo. Então, o artigo 85, 185, de facto, o que diz é tão somente que determinadas matérias são tratadas por via da arbitragem. As outras não serão tratadas se forem afastadas da aplicação desta mesma via por critérios de arbitrabilidade que a própria lei definir. Aliás, quando se falam aqui de exceções, excepciona-se exatamente por causa da natureza dessas matérias que o legislador entendeu que devia fazer nos termos como fez, pelo que não se pode inferir dos artigos 185 e seguintes
que a via arbitral, a nível do contencioso administrativo, é uma alternativa, ou seja, só se vai para a arbitragem, ela é secundária, só se vai para a arbitragem se não puder se resolver pela via judicial. Dito de outro modo, que aquelas questões que são arbitráveis, havendo convenção de arbitragem, esse seria o problema, havendo convenção de arbitragem ou havendo a vinculação da administração pública para a arbitragem não se resolver por via da arbitragem, porque a arbitragem é secundária e porque os tribunais judiciais estão em condições de o fazer. Não, não é isso que diz, não é isso que diz a lei. Pelo que, de facto, tem de se fazer aqui a devida atenção a esta questão, sob pena de cometermos aqui graves erros e levarmos os outros conosco nesse erro. E mais, se olharmos com atenção para o 185, ela cautela, na verdade, numa das posições, numa das situações que ela cautela, são aquelas em que existem os contra-interessados. E essa questão dos contra-interessados tem a ver com os terceiros que não sejam partes da convenção de arbitragem. Não é uma questão nova, ela já existe. Na arbitragem já se discute isso. O que acontece é que o legislador entendeu posicionar-se a esse respeito, de modo a permitir que outros interessados na arbitragem ou na discussão daquela questão, para que não se discuta sem a intervenção destes, que de facto possam, por essa razão, limitar a realização da arbitragem, considerando os seus interesses, que também gostariam ou podiam querer ver ser resolvida na arbitragem. Pela via judicial, existem expedientes processuais que permitem a intervenção de terceiros a partir de incidentes ou provocados ou não, não é, para a intervenção desses terceiros ou até colocarem obstáculos à realização do processo ou melhor, à decisão do processo com outras ferramentas bastante úteis para essa situação. O que seria um bocadinho mais melindroso acontecer na arbitragem, considerando o facto dela ser mais sigilosa, não ter os alaridos e os alarmes todos que tem quando se tratam da resolução por via judicial, que é mais pública, embora se coloque aqui a questão também da publicidade da arbitragem, ou pelo menos da sentença arbitral, quando se trata da administração pública, mas entendo eu que as cautelas do legislador foram nesse sentido, ou seja, porque há aqui um círculo um bocadinho mais fechado, mais confidencial, então é importante acautelar os interesses de terceiros que não sejam signatários da Convenção de Arbitragem, para que, de facto, não se vá discutir por sentença transitada em julgado a posterior esse mesmo tema que já foi discutido e que já tem inclusive uma execução a ser feita contra o A ou contra o B, ou que a administração pública já dispôs de determinado bem e que A, ou C ou D, que também têm interesses, depois se veem despidos, se veem limitados na possibilidade de poderem discutir esses mesmos interesses. Então, eu entendo que, de facto, é nesse contexto que o legislador, no Código de Processo Contencioso Administrativo, se posicionou para, de facto, permitir que não ficasse sem acolhimento a posição desses interessados. Bem, nós, para não fazermos um vídeo muito longo, vamos ficar por aqui e vamos fazer uma segunda parte destas nossas notas sobre a Congresso, a conferência realizada pelo Tribunal Supremo. Um bem-aja e até já. Estamos juntos e estaremos sempre.